Olá pessoal, hoje a gente vai dar início aqui a mais uma nova aula e hoje a gente vai falar sobre as mudanças dos estados físicos da matéria. Bem pessoal, o que é a mudança do estado físico da matéria? É quando ela passa, pessoal, de um estado para outro, como por exemplo, ela passar do sólido para o estado líquido para o estado gasoso. Aí, como eu já vi falar aqui para vocês aqui, são três estados que ele pode se passar: o estado sólido, o líquido e gasoso. Só que entre esses três estados aqui, ele pode ocorrer o processo de fusão, solidificação, vaporização e condensação. E por último, de sublimação. Aqui eu vou falar um pouco para vocês aqui em relação aqui aos estados. Pessoal, quando é que ela é? Qual o processo dela sólido? Um exemplo de algo sólido. Algo sólido eu posso dar como exemplo essa caneta para vocês verem. Essa caneta, ela está em estado sólido, porque a gente consegue pegar, segurar e sentir. Um exemplo de estado líquido, uma água normal, água da nossa torneira. Se você for lá e pegar num copo e colocar aquela água em temperatura ambiente, ela vai estar em estado líquido. Com o estado gasoso, a água também ela pode estar no estado gasoso. Como é que ela pode estar no estado gasoso? A partir do momento que ela chega num ponto de fusão ou de ebulição, de fusão, não, de vaporização ou ebulição, de fervura acima de 100 graus Celsius, ela começa a ficar no estado gasoso, ou seja, ela vai sair do estado líquido e vai ficar no estado gasoso. Se você colocar a mão em uma panela fervendo, por exemplo, sobre ela por cima, você vai sentir a temperatura, aquele gás, aquela pressão. Ali ela está no estado gasoso. Só explicando melhor, pessoal, o que é fusão? Quando ocorre a fusão? A fusão, pessoal, ela é o estado que ela passa do estado sólido para o estado líquido. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Se vocês pegar uma garrafa de água pedrada de dentro do congelador e colocar ela para descongelar em temperatura ambiente, ela vai passar por um estado de fusão, ou seja, passar do estado líquido, sólido para o estado líquido. Pessoal, isso geralmente acontece porque há um aumento graduativo assim das partículas, eu posso falar assim, fazendo com que haja agitação nelas, vai diminuir mais a interação dessas partículas, ou seja, ela vai ficar mais afastada umas das outras e vai começar a se locomover com mais facilidade. O outro processo é o processo de solidificação, pessoal. Quando ocorre o processo de solidificação, ela é o inverso do processo de fusão. O processo de solidificação, ela ocorre o seguinte, ela vai passar do estado líquido para o estado sólido. Por que que isso ocorre, pessoal? Porque vai haver a perda de energia térmica. Como assim a perda de energia térmica? Ou seja, pessoal, ela vai haver o que? Ela vai ter a perda da redução dos seus movimentos, ou seja, ela vai ficar se movimentando de forma bem mais lenta até um momento que suas partículas vai se mover bem lentamente, que vai ficar no estado sólido. Como por exemplo, se eu pegar uma água em temperatura ambiente e colocar no congelador, aquela água vai chegar num certo momento que ela vai estar em estado líquido, mas quando ela chegar a uma certa temperatura, ela vai começar a condensar e começar a congelar. Isso porque essas partículas elas acabam tendo uma interação menor, mais lenta entre elas, fazendo com que elas fiquem mais juntas e acaba ficando mais próxima da outra, solidificando, ou seja, no processo de solidificação. O outro processo, pessoal, é o estado de vaporização. No estado de vaporização, que é esse estado aqui que a gente pode mostrar no desenho, no gráfico, eu vou até mostrar depois para vocês. Quando é que ela vai ocorrer, pessoal? Ela é quando ela está do estado líquido para o estado gasoso. Como assim? Se eu pegar uma água e colocar para ferver, naquele momento que eu coloquei para ferver, ela vai estar em estado líquido, em estado normal. Só que quando ela chegar a um certo ponto de fervura, acima de 100 graus Celsius, ela vai começar a fazer com que, se você pode perceber que aquela água ela vai baixar o nível naquela panela, é tanto que se a gente deixar ela aquecendo por muito tempo, ela vai até secar, né? Aquele processo é chamado de vaporização. Por que é processo de vaporização? Porque aquela água em estado líquido ela se transforma em gás, pessoal. Aí nesse estado de vaporização, a gente sabe que são divididos. Tem evaporização e o estado de ebulição, que eu vou explicar para vocês aqui. Tudo dentro dessa vaporização. Quando é que ela é vaporização, pessoal? Quando ela tem a perda de energia, ou a perda no caso de lenta, de forma lenta, ou seja, eu posso deixar aqui um exemplo para vocês aqui, uma água. Se a gente pegar uma água e colocar água normal, em seu estado normal, e colocar sob o sol,
Colocar no copo e colocar temperatura de sol. Ela vai pegar um tempo, pessoal, ela vai pegando, vai perdendo o seu líquido e transformando em gás. Quando é aquela ebulição? Uma ebulição, pessoal, ela é uma ganha de calor de forma mais acelerada. Ou seja, se eu pegar uma panela como exemplo e colocar no fogo, colocar com água e colocar aquela água para ferver, ou seja, aumentar a sua temperatura nela, ela vai acabar ocasionando o que? Um estado de ebulição, ou seja, ela vai pegar e acontecer de forma mais acelerada. A condensação, pessoal, quando é que ela vai passar? Ou como é que é o estado de condensação? O estado de condensação, pessoal, é quando ela passa do estado gasoso para o estado líquido. Aí você pergunta, como assim? Por exemplo, se eu pegar uma água quente, né, e colocar algo frio, ou seja, uma tampa por cima, ela vai pegar aquele estado dela, ela vai pegar aquela umidade, ou seja, aquele gás, aquele calor que está subindo e vai agregar na tampa da panela. Isso vai ocorrer por quê? Porque vai ter um choque térmico entre a pressão, o estado quente e o estado frio, fazendo com que ela volta de novo, ou seja, ela vai ter a perda de energia, ou melhor, posso falar assim, ela vai trocar a questão das energias, ou seja, a redução que ela vai acabar trocando, e vai fazer com que ela volte ao seu estado normal, pessoal. Ou seja, ela vai ocorrer o que? A redução, a agitação, né? Vai ter uma maior interação entre as moléculas, fazendo com que a água volte ao estado normal dela. Sublimação, pessoal. Quando é que ocorre o processo de sublimação? O processo de sublimação, pessoal, é um processo assim que eu diria que é bem interessante. É quando ela passa do estado sólido direto para o estado gasoso. Aí você vai me perguntar, tem como isso acontecer? Tem. Tem como você me dar um exemplo? Eu falo, tenho sim. Um exemplo bom de um estado de sublimação, eu posso dar para vocês o gelo seco. Aí você, como assim? Por que que isso ocorre, pessoal? Isso vai acontecer porque a reação, no caso, ela vai ter uma agitação assim de forma agressiva, pessoal, vigorosa, ou seja, ela vai passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso, porque ela vai aumentar a sua distância entre as moléculas de forma bem mais acelerada, ou seja, de forma mais vigorosa. Ela vai fazer com que elas se desprendem e passa diretamente para esse estado gasoso. Aí você perguntar, mas como assim? Se você pegar um gelo seco e colocar ele em temperatura ambiente, ele não vai descongelar, ou seja, ele não vai se transformar em estado líquido, ele vai se transformar diretamente em um estado gasoso. Vou mostrar aqui uma ilustração para vocês, pessoal. Na página 17, vocês podem perceber que é o seguinte, o exemplo, um copo, um suco e um canudo. Aqui é você fosse identificar onde é que é o estado gasoso dele. O estado gasoso é o gás que sai aqui nessa borda, ou seja, quando a temperatura ela vai acabar perdendo, vai ceder e ela vai acabar tendo um ar. Esse ar ou esse gás, né, que é o estado gasoso que ela ocorre. Você pode perceber que as moléculas elas vão estar mais afastadas, elas vão estar juntas, só que ao mesmo tempo as partículas mais afastadas uma da outra. Ou seja, ela vai ocorrer de forma mais lenta. Já no processo de solidificação, as partículas estão bem juntas umas da outra, como a gente pode perceber aqui. Ou seja, esse estágio ela vai ocorrer de forma lenta. Por isso que ela é dessa forma física, dura, que a gente pode pegar e segurar. No estado líquido, pessoal, o estado líquido ela vai ocorrer de forma mais distante as partículas uma da outra, ou seja, ela vai ter uma livre interação entre elas e vai poder se movimentar de forma livre. Ou seja, se eu pegar ela e colocar em qualquer recipiente, ela vai ficar de acordo com aquele recipiente. Se eu colocar num copo, numa jarra, num funil, em qualquer coisa, ela vai fazer aquela mesma curvatura, porque ela tem mais facilidade em sua locomoção de suas moléculas. Aqui, pessoal, na página 18 aqui, mostra aqui para vocês aqui um exemplo claro dos processos que ela passa, ou seja, ela vai passar do estado sólido, depois do estado sólido ela vai passar para o estado líquido e gasoso, só que aí ela passa para o estado de fusão. O estado de fusão é quando ela passa do sólido para o líquido. O estado de solidificação é quando ela passa do líquido para o sólido. A vaporização ela vai ocorrer quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, né? Que vai ter evaporação e ponto de ebulição entre elas. Do estado gasoso para o estado líquido, esse processo é chamado de condensação. E quando ela passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso, ela é sublimação, pessoal. Agora, pessoal, só fazendo só lembranças, né? Só para fixar mais na cabeça de vocês e facilitar o estudo de vocês. Quais são os três estágios que tem aqui do estágio elas podem vir no estado sólido,
Quando é que ela vai ocorrer no estado sólido? Quando as partículas dela estiver mais próximas, ela vai ocorrer uma forte interação entre elas e a movimentação dela vai ficar mais lenta, ou seja, ela vai ficar sólida. No estado líquido, as partículas estão mais afastadas, ela vai ocorrer menor interação entre elas e vai haver mais liberdade de movimentação entre suas partículas, ou seja, ela vai se movimentar de forma livre. No estado gasoso, vai ter uma maior interação, ou maior distância entre si e pouca interação. Também, pessoal, ela vai haver também um grande aumento na sua movimentação e não vai apresentar volume. Aí você me perguntar como assim não vai apresentar volume, ou seja, você não vai conseguir segurar porque ela vai ser de forma dispersa, de forma gasosa, a não ser que você ponha ela no recipiente fechado. Aí dentre esses processos ainda tem 5 processos: fusão, solidificação, vaporização, condensação e sublimação. Quando ela é fusão do estado sólido para o estado líquido. Quando ela é solidificação do estado líquido para o estado sólido. Quando ela ocorre processo de vaporização, quando ela ocorre do estado líquido para o estado gasoso. E quando ela é condensação, quando ela ocorre do estado gasoso para o estado líquido. E quando ela é sublimação, é quando ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, ou seja, sem passar pelo estado líquido. Um exemplo é o gelo seco, pessoal. Pois é, essa foi nossa aula, espero ter ajudado vocês e até a próxima.